Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí à nossa revisão para o passaporte OAB de Filosofia do Direito. E só lembrando, não é? Vocês que sabem todas as questões que são aplicadas no exame de ordem, atualmente a FGV tem aplicado duas questões sobre filosofia do direito na sua prova, só aquelas questões aí que vêm logo a seguir as questões de ética. Então, geralmente ali nas questões de número 9 e 10 do seu caderno de prova. Bem, né, como nós sabemos também, geralmente a Fundação Getúlio Vargas dificilmente vai cobrar de vocês uma teoria, vai colocar ali, discorra sobre o positivismo jurídico ou sobre temas hermenêuticos e assim por diante. O que a Fundação Getúlio Vargas quer e espera que vocês saibam é efetivamente aí a principal colaboração de algum dos diversos autores que trabalham e abordam temas de filosofia do direito. Por exemplo, a banca espera que vocês saibam aí o que Aristóteles escreveu. E a partir das obras de Aristóteles, ela espera que você tenha aí alguma noção, algum conhecimento em relação aos principais temas estudados por ele. Dei um exemplo, claro. No último exame, então, nós tivemos a cobrança de dois autores, o Miguel Reale e o Norberto Bobbio, que são autores clássicos que a Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar anualmente. Logo, né, pessoal, neste nosso exame número 33, é bem provável que a Fundação Getúlio Vargas não vá repetir esses autores, por evidente, então, são autores que merecem, no momento, um menor destaque no estudo de vocês, apesar de serem autores que, como havia relatado, a Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar bastante, não é? Então, aí, talvez no exame do próximo ano, no ano seguinte, seja um autor que efetivamente seja relevante ao seu estudo. Mas, sem mais delongas, vamos então aos principais autores, pincelando aí aquilo que tem de essencial em todos eles. Convido vocês a irem rapidamente lá para a Antiguidade Clássica, visitar o Aristóteles. E o que o Aristóteles, então, pode auxiliar junto aos seus diversos temas que talvez sejam cobrados dentro da prova de vocês. Geralmente, pessoal, a Fundação Getúlio Vargas cobra a obra Ética a Nicômaco, de Aristóteles, no seu livro quinto. E o livro quinto do Aristóteles é justamente aí sobre a justiça. Bem, vocês precisam saber que a justiça, para Aristóteles, é vista como uma virtude. E as virtudes para Aristóteles são alguma forma de meio termo, de equilíbrio na vida, não é? Então, a virtude da justiça, e talvez não nos ajude muito, mas é exatamente esta conceituação que Aristóteles procura trazer em Ética Nicômaco, é que a justiça, então, vem a ser a virtude, logo, alguma forma de meio termo, que coloque o agente numa situação que não promova ou não cometa atos de injustiça, mas também não seja objeto de injustiça. Não nos ajudou nada, não é mesmo? Mas, ao fim e ao cabo, então, é esse o conceito, basicamente, que Aristóteles nos traz sobre justiça. É importante saber, primeiro, justiça é alguma forma de virtude. E isso é muito importante, porque geralmente a banca coloca para vocês aí questões que envolvem isso, que é a justiça. E geralmente tem lá a opção virtude, igual a meio termo, não é? E dentro da visão que o Aristóteles tem da justiça, lá no livro quinto de Ética Nicômaco, ele identifica que existem pelo menos dois tipos de justiça, ou de manifestação da justiça. Um primeiro tipo de justiça vem a ser aquela justiça que ele chama de distributiva. É um tipo de justiça próprio da relação do cidadão em relação aí à polis neste contexto, não é? Então, a justiça distributiva vem a ser aquela que regula, em tese, a relação do ser humano, individualmente considerado, com o todo, com a polis, do cidadão com o Estado, em linhas gerais. E o Aristóteles falava sobre esse tipo de justiça, dando alguns exemplos. Olha, né, que tipo de manifestação pode haver aí nesta justiça distributiva? Muito simples. É comum que o Estado, então, dependendo da contribuição daquele agente, acabe trazendo algumas distinções, dentre as quais o Aristóteles falava. Ora, pode muito bem aí trazer algum título honorífico, né? A honraria. Além disso, pode também distribuir a riqueza. Então, nós percebemos que na justiça distributiva, a polis, o Estado, digamos assim, numa linguagem mais contemporânea,
ao todo, e este todo procura aí, de algum modo, trazer, não é mesmo, algo para alguém individualmente considerado, ou ser no seu status privado, trazendo algum benefício e até mesmo, por que não, alguma distinção desta pessoa em relação às demais pessoas da polis. É aquilo que o Aristóteles vê como uma certa forma de contrapartida. Imagine vocês, uma pessoa lá, um cidadão grego, ia para a guerra. Bom, indo para a guerra, ele efetivamente deixava de ter a sua vida, a sua manutenção, né, em prol aí de um bem maior, digamos assim, que é justamente aí o bem da polis. Obviamente, essa pessoa retornando da guerra, nada mais justo que haja uma reparação de tudo aquilo que a pessoa teve que deixar de lado em benefício da polis. Bom, como justiça é virtude, é meio termo, é equilíbrio, então há um equilíbrio, uma certa compensação nesta pessoa, justamente atribuindo a ela alguma riqueza, não é? Ah, foram lá na guerra, saquearam, ficam com algo assim, ou dando uma distinção militar, algum título honorífico, coisas do tipo, certo? Mas essa é basicamente a ideia. Justiça distributiva igual a distribuição do todo polis em relação ao privado. Por outro lado, pessoal, existe outro tipo de justiça trazido para Aristóteles, que é o que ele chamava de justiça corretiva. Se a justiça distributiva é a justiça da relação do público com o privado, a justiça corretiva diz respeito à relação entre privados, entre os seres humanos individualmente considerados, não é mesmo? Imaginem vocês ali as pessoas na sua vida comum que acabam fazendo alguns acordos, algumas trocas e por aí vai. Então, se porventura ocorre um desequilíbrio nessa relação, imaginem vocês, eu combinei aí com um amigo de emprestar alguma coisa em troca de algum outro bem, não é? E eu acabo fazendo esse empréstimo, mas não tenho a contrapartida, não tenho retorno. Ora, há um desequilíbrio, uma desarmonia na nossa relação. E para Aristóteles, então, nada mais razoável do que haver aí uma forma de correção nesse desequilíbrio através deste tipo próprio de justiça que Aristóteles identificava como justiça corretiva. Lembrando, Aristóteles, justiça igual a virtude, equilíbrio, reparação, que pode ser de dois tipos, seja pela forma da justiça distributiva, do todo público com o privado, seja através do tipo corretiva, na relação entre pessoas privadas singularmente entendidas, não é mesmo? Essas ideias do Aristóteles, elas influenciaram muito aí os pensadores seguintes, de modo que na Idade Média, então, nós vemos, e já pulamos, então, para outra era, nós percebemos aí um outro autor que é extremamente relevante, que é o São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino, e a banca já cobrou algumas questões nesse sentido, ele parte justamente da mesma visão de justiça do Aristóteles. Então, para São Tomás de Aquino, na sua obra Suma Teológica, sobretudo no seu Tratado da Justiça, o São Tomás de Aquino identifica que a justiça também é vista como uma virtude, também é alguma forma de meio termo de reparação, que, olha só que coincidência, pode ser de dois tipos. O primeiro tipo, através de uma justiça do público com o privado, que ele chama de distributivo, o mesmo nome do Aristóteles. Porém, pessoal, olha só, a pegadinha da banca, e infelizmente a banca às vezes sacaneia a gente mesmo, o São Tomás de Aquino apenas mudou o nome daquele segundo tipo de justiça. A justiça entre privados, que para Aristóteles tinha o nome de corretiva, para São Tomás de Aquino, embora seja o mesmo tipo de justiça, ele muda o nome aí para justiça comutativa. Isso porque é a justiça daquelas pessoas que têm algo em comum. Então, pessoal, muito cuidado na prova de vocês quando indagarem acerca de justiça, porque é comum a banca atrapalhar um pouco vocês e colocar, às vezes, uma questão sobre São Tomás de Aquino, ali a opção de justiça corretiva, não é? Então, vocês têm a alternativa com a corretiva e a comutativa, mas embora sejam a mesma coisa, tenham a mesma ideia, dependendo do autor, aí a opção de vocês vai ser diferente, certo? Então, sobre Aristóteles e São Tomás de Aquino era isso. Nós damos, então, mais adiante um grande passo, indo já próximo à Idade Moderna. Três autores que são extremamente importantes, que vocês saibam e tenham aí um conhecimento para a prova de vocês, são aqueles autores ditos contratualistas, sobretudo Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Nós sabemos que o Jean-Jacques Rousseau tem uma obra super conhecida chamada do Contrato Social, mas as suas ideias elas partem mais ou menos de alguns pressupostos também abordados por Hobbes e John Locke. Bom, começando por
Thomas Hobbes, né, pessoal? A obra Leviatã é a clássica mais conhecida do Hobbes, e a partir da obra Leviatã, o Hobbes diz o seguinte: olha, a natureza humana é má, o ser humano por si é ruim. Ele, no seu estado de natureza, é como uma fera que vai sempre buscar o seu próprio interesse em detrimento dos demais. Passe por cima de quem puder passar. Bem, o Thomas Hobbes não é à toa que utiliza aquela clássica expressão que o homem é o lobo do homem. Quem já não ouviu não lembra disso. Bem, frase aí atribuída a Thomas Hobbes justamente em razão dessa visão que ele tinha na natureza humana. A antropologia de Thomas Hobbes partia desse pressuposto de que o ser humano ele sempre vai buscar os seus próprios interesses em detrimento dos demais. E aí, pessoal, um mal necessário, talvez, seja justamente a criação do Estado. Ora, por que surge o Estado, então? A partir de quando, ou qual é a necessidade da criação dessa figura mítica chamada de Estado? Justamente em razão dessa natureza do homem. O ser humano, nesse estado de natureza, se não houver alguém que vá colocar algum freio, não é mesmo? Para ao menos organizar um pouco mais as coisas, efetivamente o ser humano ele tende, ao fim e ao cabo, a destruir os seus semelhantes, a destruir o seu próximo, criando aquilo que o Hobbes chamava de dissenso ou de guerra civil. Então, o Estado ele acaba surgindo como um ente apaziguador que procura colocar aí, de certa forma, alguns freios nas vontades humanas para facilitar a própria existência. A preocupação do Hobbes, pessoal, é justamente qual? Na manutenção da vida, não é? Então, que o ser humano ele não destrua a si nem aos outros, seja a qualquer preço. Então, o Hobbes, não por acaso, ele vê como possível até mesmo a existência de um Estado, tirando um Estado absoluto, que tolha as liberdades humanas. Liberdade, logo, é um conceito que o Thomas Hobbes não aborda, ao menos aí na perspectiva, ou não valoriza na perspectiva que nós esperamos, não é mesmo? Então, quando falamos em liberdade, não falamos em Thomas Hobbes, porque o Hobbes, ele acaba tendo essa ideia de que vale mais a pena tu garantir a vida do que ter liberdade. Portanto, ele parte desse pressuposto de que um Estado, mesmo sendo absoluto, mas que respeite e que observe aí a manutenção, a existência da vida, não há problema algum. Por óbvio, não é, pessoal? Alguns autores acabaram se surgindo essas ideias do Hobbes, e um dos principais opositores das ideias do Hobbes foi justamente o John Locke. E o Locke partia do seguinte pressuposto: olha, né, o Hobbes ele não está com nada, o Hobbes ele não está entendendo a realidade, a antropologia humana. Para o Thomas Hobbes, para o John Locke, perdão, o ser humano ele não tinha essa natureza aí tão agressiva e ruim abordada por Thomas Hobbes. Bem, para o John Locke, o ser humano, então, ele, sim, talvez ele busque aí, os seus interesses, mas ele vai buscar os seus interesses sempre utilizando o outro em caráter colaborativo, ou seja, né, na visão encantada do John Locke, os seres humanos eles vão sempre se ajudar e se auxiliar mutuamente. E é necessário, então, que haja uma figura que ajude justamente nessa articulação da relação, para que todos juntos possam realizar, atingir os seus objetivos. O Estado, então, ele vem nesse contexto, vem no contexto trazido por John Locke, de que o Estado ele é mais um facilitador do que efetivamente algo que venha aí a tolher liberdades ou que deva, de algum modo, acabar aí restringindo o exercício de direitos, não é? Não é por acaso, né, pessoal, que o John Locke, então, ele tem uma visão muito mais focada na perspectiva das liberdades. E não é à toa que o John Locke também tem uma grande proeminência dentro aí da doutrina do liberalismo em linhas gerais. Mas o que nós vemos, então, é que aquela liberdade que é supervalorizada pelo John Locke não era valorizada de qualquer forma pelo Thomas Hobbes. Então, essa é uma grande diferença entre os dois autores. Hobbes aceita o absolutismo, o John Locke não aceita as visões absolutistas e efetivamente busca aí cada vez mais o exercício e a proteção das liberdades individuais. Bem, nós encontramos então um terceiro autor que acaba trazendo um meio termo dentro dessa perspectiva, que é o nosso querido aí Jean-Jacques Rousseau. E para o Rousseau, pessoal, na sua obra do Contrato Social, especialmente, a visão de que, sim, né, ele concorda em um primeiro momento com John Locke. O homem, utilizando a expressão do autor, ele
não é tão ruim assim, ele vai buscar os seus interesses e ele é essencialmente bom por natureza. Mas ele pode vir a corromper-se, tornando-se aí aquela figura que o Thomas Hobbes tanto abominava. Então, o Jean-Jacques Rousseau ele meio que faz uma síntese desses dois autores. Ele parte do pressuposto de John Locke de que o ser humano é bom e ele vai de alguma forma sempre colaborar, mas ele pode sim cometer alguns desvios, dentre os quais aí vir a se tornar aquele animal feroz, aquele lobo lá que o Thomas Hobbes tanto abominava. Então, pessoal, o Estado, nesse contexto, ele surge justamente para isso. Ele deve inicialmente respeitar as liberdades individuais, tal e qual queria o Locke, porém, caso necessário, ele pode sim ser forte e exercer o seu poder de forma absoluta, buscando aí a reparação, a restauração da ordem em linhas gerais, ok? Então essas são as principais distinções, né, nas quais aí nós percebemos dentro dos três autores que o Jean-Jacques Rousseau acaba fazendo uma síntese das ideias de Hobbes e de John Locke. Bem, pessoal, partindo para outros autores, porque realmente tem muita coisa e muito tempo para estudar, eu gostaria de convidar vocês a rapidamente refletir também sobre o Barão de Montesquieu. E quando falamos em Barão de Montesquieu, nós lembramos sempre da tripartição de poderes, é aquela doutrina mais clássica do Montesquieu, não é? E o que basicamente é isso, pessoal? Ora, né, o Montesquieu percebeu que dentro das funções do Estado, este Estado ele tem diversas atribuições. Lembrando que o Montesquieu ele surge justamente naquele contexto em que havia a vigência e o espírito de um Estado absoluto, e a ideia era o quê? Dentro das revoluções liberais, cada vez mais buscar uma justificativa para acabar com o absolutismo em certa perspectiva e buscar instaurar uma ordem que talvez seja mais justa, não é mesmo? E dentro dessa ordem, o que o nosso Barão de Montesquieu fez foi o seguinte: ele olhou para aquela figura do Estado absoluto e viu, olha, né, o Estado é tão absoluto assim, por quê? Olha, porque ele tem o poder. Mas, enfim, não é? Como nós podemos aí diluir ou fragmentar esse poder do Estado absoluto, ou tornar ele um pouco mais fraco? Bem, e aí o Montesquieu ele percebeu que dentro das diversas atribuições, né, do soberano, do monarca, haviam essencialmente três aí. Existem teorias que falam sobre uma hexapartição, pentapartição, até tetrapartição de poderes. Mas o nosso Montesquieu fala de uma tripartição de poderes. Ele fala que existem pelo menos três formas de manifestação, três funções diferentes dentro desse poder, digamos assim, do Estado. Uma dessas funções, pessoal, é justamente qual? Ora, ele percebeu que o monarca ele detinha efetivamente aquela função de ser aí um chefe de Estado. Ele detinha aquela função da chefia de Estado, de executar, de fazer as coisas acontecerem e gerirem a política do Estado. Bom, a esta função, o nosso Montesquieu acaba colocando uma vinculação com o que hoje chamamos de poder executivo, não é? Uma outra função era de legislar. Olha, o que só o Estado faz e ninguém mais faz? Só o Estado legisla, ele cria leis. Então, evidentemente, houve a atribuição desta função ao que o Montesquieu chamou de poder legislativo. E além de executar e além de criar leis, o que mais o Estado faz? Ora, né, só o Estado pode ter uma estrutura que vai julgar os casos da vida comum, as lides, qualquer problema ou controvérsia que ocorra no seio da sociedade, com base, efetivamente, em alguma forma de ordem jurídica. Por óbvio, não é mesmo? Nós temos dentro dessa função, então, a perspectiva de um poder chamado, por Montesquieu, de poder judiciário. Vemos, então, poder executivo, legislativo e judiciário. Mas qual era o grande temor do Montesquieu e de todos aqueles que, à época dele, criticavam aquele outro modelo de Estado? Ora, era justamente o absolutismo, não é? Era que, se porventura houvesse a aglutinação de um ou mais desses poderes, criando um superpoder que vem aí a afastar, não é? Ou tentar diminuir ou reprimir alguns demais poderes. E aí, dentro dessa estrutura, dessa visão da tripartição de poderes, o Montesquieu acabou indicando um mecanismo que pudesse vir a facilitar
e auxiliar na resolução de algum conflito. O Montesquieu nos traz, então, a ideia de que, para que não haja um poder tentando ser maior que outro e não venha a ocorrer aquele drama, aquela fatalidade de uma nova instauração de um poder absoluto, é necessário, então, que haja um sistema efetivo dentro do ordenamento daquele Estado. Esse sistema, chamado aí por Montesquieu como sistema de freios e contrapesos, ou checks and balances, em que um poder, então, ele possui sempre uma limitação dentro da sua esfera de autonomia, com alguma dependência de autorização de outro poder, não é? Então, nós vemos justamente esse controle de um poder em relação ao outro, falando numa linguagem muito mais contemporânea, não é, pessoal? Hoje no Brasil, o STF quer empichar um ministro do Supremo Judiciário, quem é que pode? O Legislativo, não é? Bem, o Judiciário, ele atua com base nas leis que alguém fez, o Legislativo, o Executivo, ele tem que adotar posturas ou tem que trabalhar aí com as suas políticas de governo com base em qual elemento? Em algo que o Legislativo, porventura, tenha feito, não é? E assim, estou dando alguns exemplos, mas existe, então, um diálogo entre esses poderes que torna capaz alguma forma de controle dos demais poderes em relação a outros, não é? Evitando justamente aí a criação de um super poder que venha a tornar-se absoluto. Bom, pessoal, um outro autor aí que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o Hans Kelsen, um autor extremamente cobrado. Como se sabe, nós falamos em positivismo jurídico, quando falamos em Hans Kelsen. O positivismo jurídico, o Kelsen busca basicamente na sua doutrina extrair ou identificar o grau de pureza de um ordenamento jurídico. Quando falamos em Kelsen, falamos de positivismo, falamos de ordenamento jurídico. E a visão do Kelsen, pessoal, é justamente a seguinte: nós devemos extrair do ordenamento jurídico tudo aquilo que não é direito, certo? Então, o ordenamento jurídico ele deve extrair até mesmo, por que não, pressupostos éticos ou políticos do ordenamento jurídico. A política não deve interferir na ordem jurídica. Questões éticas, elas não devem interferir aí dentro da estrutura do ordenamento jurídico. E aí, através disso, então, o Kelsen acaba trazendo alguns conceitos de validade das normas, não é? Justamente o que a norma válida é a norma justa ou injusta. Bom, o Kelsen não se preocupa com isso, não se preocupa com o conteúdo da norma. A norma, para ser válida, o Kelsen, ela deve observar alguns requisitos ou critérios formais dentro de uma estrutura de criação das normas. E vamos lá, então, trazendo justamente aquela ideia que o Kelsen nos coloca de uma pirâmide, não é? Quando falamos em Kelsen, então, geralmente a gente utiliza aquela imagem da pirâmide de Kelsen, que é justamente uma ideia, um esboço do que é a estrutura de um ordenamento jurídico. Bom, o ordenamento jurídico, por Kelsen, ele parte sempre de um pressuposto fundamental. Todo ordenamento jurídico, por Kelsen, tem uma norma originária que vai dar fundamento. São, digamos assim, as raízes da árvore, não é mesmo? Que vão gerar posteriormente os frutos. E aquela norma que serve de base, de referência a toda aquela estrutura, todo aquele edifício de um ordenamento jurídico de uma nação, vem a ser o que ele chamava de norma fundamental. Ou seja, a norma fundamental, como o próprio nome diz, não é? Ela é o fundamento, é a base de toda a estrutura de um ordenamento jurídico. Podemos relacionar, por que não, pessoal, com a nossa Constituição, não é? Nós sabemos aí que dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição federal é justamente aí o alicerce de toda a estrutura legislativa. E não é à toa, não é, pessoal, que nós fazemos aí o controle de constitucionalidade das normas. Justamente por quê? Porque todas as normas que pertencem ao ordenamento jurídico, elas devem estar de acordo com a nossa norma fundamental, com a Constituição. Bem, então lá no topo da pirâmide, né, se utilizarmos a imagem da pirâmide, ou na base do edifício, se utilizarmos o edifício, nós encontramos então essa norma fundamental, que classicamente aí acaba sendo ilustrada como uma Constituição da nação. Bem, a partir disso, pessoal, essa Constituição ela vai irradiando outras, vai se desdobrando em diversas outras normas, conforme a estrutura do país. Dando um exemplo, então, né, depois da Constituição, nós temos em um grau hierárquico inferior, nós percebemos aí que existem as leis no ordenamento jurídico brasileiro. Isso. Estas que, então, devem sempre corresponder aos pressupostos trazidos pela Constituição.
Estas leis por si só, pessoal, elas podem vir aí a gerar, não é mesmo, outro tipo de normas, que são justamente os decretos. Então, nós percebemos que geralmente um decreto regula uma lei que, por sua vez, está com base aí em algum artigo constitucional. E esses decretos, em última instância, acabam gerando alguns outros atos executivos, né? Nós vemos, então, dentro da estrutura normativa de um país, no nosso exemplo, o Brasil, melhor falando, nós percebemos que existem outros institutos legislativos que não são só leis ou decretos ou a própria Constituição. Nós vemos, às vezes, aí algumas portarias, não é? Alguns regulamentos, outros atos executivos aí que têm força e caráter normativo. Logo, pessoal, voltando para essa estrutura da pirâmide do Kelsen, nós percebemos, então, que existem vários níveis. Lá no topo, uma Constituição, uma norma fundamental, abaixo as leis, abaixo os decretos, abaixo estes atos executivos, e todos eles pertencem ao mesmo ordenamento jurídico, que tem como o ápice, tem como influência ou como fundamento, digamos assim, justamente a Constituição. Logo, em todos os níveis, em todos os graus desta pirâmide, nós percebemos que há uma harmonia, não é? Não à toa, volto a falar, no Brasil existe o controle de constitucionalidade. Logo, se nós percebemos uma norma inconstitucional, ela é rechaçada, ela é tirada desse ordenamento. Então, para o Kelsen, voltando, o que interessa a ele é justamente isso, esse caráter lógico da ordem, do ordenamento jurídico naquele país. Então, a norma ela será válida se corresponder à norma fundamental, achando ela justa ou injusta, certo? Então, este é mais ou menos aí essa maior colaboração a qual o Kelsen pode nos trazer. Outros autores não menos influentes, né, que eu gostaria de pincelar rapidinho com vocês, a banca ela jogou por várias vezes, esse autor é muito fácil, muito tranquilo, que é o Rudolf von Ehring. O Ehring tem uma obra chamada A Luta pelo Direito, não é? E, basicamente, pessoal, só lembrando o nome do livro dele, a gente já tem uma ideia do que é toda a teoria do Ehring, não? O Ehring, então, para ele, o que é o direito? Bom, o direito para o Ehring, ele nada mais é do que o resultado, lembrem bem, da luta ocorrida no seio da sociedade por diversos grupos aí que tentam, de certo modo, impor a sua vontade ou criar as suas normas, não é? Então, em apartada síntese, pessoal, é muito comum que a banca coloque questões assim, e aí se colocarem qualquer questão que envolva aí, olha, o que é o direito? Então, ela é o resultado do conflito social, pode ser exatamente uma questão que venha a ser assinalada como correta para vocês, ok? O direito para o Ehring, então, é sempre um resultado de algum conflito, de alguma luta, que vai trazer os interesses, ou que vai ilustrar-nos, estampar justamente os interesses daquele grupo dominante, o grupo que ganhou essa luta dentro daquele conflito social. Outro autor muito importante, pessoal, também é nosso querido Kant, não é mesmo? O Kant, então, ele traz justamente uma visão de que é necessário, o que ele aborda até com a metafísica dos costumes, não é? Ele nos coloca que no direito é necessário que haja, né, uma certa moralidade. Então, ele aborda muito a questão do conteúdo do direito, não é? Então, sempre que nós identificarmos questões que envolvam o Kant, nós veremos a preocupação dele com a moralidade do direito, das normas, das leis, das regras em linhas gerais, não é? Então, esses são autores, né, pessoal? Tem muita coisa para falar, eu poderia falar de forma muito detalhada, mas é que realmente dentro da nossa matéria, quando a gente não sabe qual autor vai ser cobrado, não é? E cada autor aí tem um manancial imenso de contribuição dentro da sua área, a gente acaba pincelando aqueles que talvez sejam os mais relevantes, tendo em vista aquilo que a banca já cobrou em ocasiões anteriores. Então, pessoal, esses aí são aqueles autores que têm algum potencial de serem cobrados no exame de vocês, ok? Espero ter auxiliado e, se houver alguma dúvida, fico à disposição. Mas, desde já, desejo uma excelente prova para todos vocês e sucesso neste exame.